Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é forças para continuar. Mas antes disso, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, curte lá esse vídeo, né? Vai lá e curte, aciona lá o sininho, coloca para os teus familiares, porque é tantas notícias ruins e eu quero te dar notícias boas. E também eu quero agradecer todos os irmãos de Minas, do Rio de Janeiro, o pastor Paulo, a pastora Dora, agradecer também as pessoas de São Gotardo, de Paraopebas, as pessoas de Imperatriz, as pessoas que estão em todo o Brasil nos assistindo, na Bahia, muita gente da Bahia nos assiste, nos manda um oi, e eu quero agradecer a todos vocês, de Imperatriz também, só tenho que agradecer. Mas vamos ao nosso tema, que é muito importante. E eu estava pensando, ontem à noite, umas 3 horas da manhã, eu pensando o que nos dá força para continuar. Hoje eu quero falar sobre esse tema, força para continuar. Quando muitas vezes nós estamos em problemas, o que nós pensamos? Eu quero forças, mas a gente pensa que é uma força para a gente vencer um problema somente no presente. Mas a força para continuar que Deus nos dá, não é somente para algo do presente, mas é para colocar você numa posição certa no seu futuro. Muitas pessoas estão tão ansiosas com o futuro que esquecem de ressignificar o seu presente. E dizer assim, haverá mudanças no meu presente tão extraordinária que eu terei um futuro sobrenatural. E quem que nós devemos falar sobre força para continuar? O apóstolo Paulo. Eu quero ler com vocês em Atos, capítulo 23, versículo 11. Fala assim, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse... Olha que coisa interessante. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, ao lado de quem? De Paulo, disse, olha o que o Senhor disse, coragem, pois do modo porque me deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que faças em Roma. Olha o que Deus fala para ele, coragem. E você fala assim, por que Deus falou para o apóstolo Paulo que ele deveria ter coragem? E nós precisamos, quando a gente lê esse versículo em Atos capítulo 23, versículo 1, você precisa ir um pouquinho para o passado de Paulo, para você entender por que Deus falou assim, olha, você precisa ter coragem. Mas não era coragem para ele ficar estático ou para ele ficar chorando com a circunstância dele. Não, eu quero que você tenha coragem, porque do modo que você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você também vai ter coragem, você também vai ter força para testemunhar em Roma. Olha que Deus coloca um propósito dentro dessa coragem. Talvez você não entenda o que é coragem. Talvez você pense que coragem é apenas você orar e você chorar e você sentir uma pequena alegria na sua casa. Não, ele está falando que Deus nos dá coragem para cumprir todo o propósito dele na nossa vida. E se você olhar no capítulo 21, que fala que Paulo chega a Tiro, Paulo chega em Cesareia, aí fala da prisão de Paulo, tá? E aí depois Paulo apresenta a sua defesa, e aí Paulo, ele vai ser açoitado. E tem 2 grupos que estão querendo matar Paulo, que são os religiosos, os saduceus e os fariseus. E Paulo, além de ter uma cidadania romana, que os romanos também não poderiam tratar Paulo de qualquer jeito, Paulo também tinha outro precedente que era muito importante. Paulo era um fariseu, Paulo era de geração pura. Paulo tinha legalidade tanto de ter com os romanos como para os judeus. E a Bíblia diz aqui que fitando Paulo os olhos no sinédrio, o sinédrio onde estavam os fariseus e os saduceus, disse, varões, tenham andado diante de Deus com toda a consciência até o dia de hoje. A primeira coisa que ele apela é a consciência dele. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batesse na boca. Quando ele falou assim, eu tenho mandado em sã consciência, o que o sumo sacerdote Ananias fez?
mandou bater na boca de Paulo. Irmãos, presta atenção. Paulo levou um tapa na sua boca. Alguém não disse para Paulo assim: Paulo, faça silêncio. Paulo, agora tu não vais falar. Não foi isso que aconteceu. Imagine você um pastor, imagine você ter santidade na sua vida, imagine você andar com a consciência pura, imagina você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e no momento que você vai manifestar tudo que Deus tem feito na tua vida, aquelas pessoas que eram para te apoiar, eles vieram e disseram, bateram na sua boca. Nunca ninguém me bateu na minha boca porque eu levei a palavra. Nenhum religioso. Talvez nem você. Então o que disse Paulo? Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei mandas agredir-me? Ele falou assim, como que você manda me agredir sendo que eu sou um fariseu? Sabe por quê, irmãos? Porque nesta época, os sacerdotes, eles não eram mais escolhidos pela linhagem, mas pela política. Eles eram escolhidos segundo o poder, segundo aquilo que eles acertavam por trás. E Paulo se manifesta contra ele. O que estava ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote? Aí ele falou, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E aí, irmãos, Paulo usou da sua sabedoria. Ele sendo fariseu, todo fariseu acreditava na ressurreição, que os mortos iam ressuscitar. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E o que o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, fez para sair dessa circunstância? Que ele ia ser morto. Ele falou, e houve uma dissensão. Os saduceus e os fariseus começaram a ter brigas por causa disso que Paulo colocou sobre a ressurreição dos mortos. Pois os saduceus não acreditavam e os fariseus admiravam essas coisas. E o que é que acredita? A Bíblia diz que houve vozearia. E levantando alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, e não achamos neste homem mal algum. Quando eles ficaram com a briga teológica sobre ressurreição ou não, o que aconteceu? Os fariseus automaticamente começaram a proteger a Paulo. Irmãos, e a Bíblia diz que ele foi levado para uma fortaleza, para uma cadeia. E o que você ficou olhando assim a vida de Paulo, irmãos? E às vezes, você fala, da onde que eu vou tirar minha força? Da onde que eu vou tirar meu ânimo? Da onde que eu vou tirar a autoridade? Da onde que eu vou tirar a minha fé? E o que o apóstolo Paulo fez, irmãos? O apóstolo Paulo não estava sofrendo porque ele perdeu o carro, ou porque ele perdeu uma esposa ou um esposo. Ele não estava sofrendo porque ele teve um problema financeiro. Ele não estava sofrendo porque ele tinha uma enfermidade. Ele não estava sofrendo porque alguém falou mal dele. Ele não estava sofrendo porque ele estava magoado, não. Ele estava sofrendo porque ele estava cumprindo o propósito dele. Ele estava sofrendo porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele estava entrando no propósito de Deus 100% na vida dele. E as pessoas têm medo de entrar 100% no projeto de Deus na sua vida. Muitas vezes você está feliz, você não está sofrendo nenhuma provação. Mas não significa que você está no centro da vontade de Deus, não. Não significa que você está no projeto de Deus, não. Paulo estava sofrendo ameaças de morte. Paulo bateram na boca dele. Irmãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Vai ter tribulação sim na nossa vida. Vai ter sim religiosos que se levantam contra a nossa vida. Quem foi que te disse que nós não vamos passar tribulações? Mas, queridos, não importa o que aconteça na sua vida, se você está no centro da vontade de Deus, eu quero te falar com certeza, Deus vai te visitar.
E no dia que Deus te visitar, Ele não vai te visitar nem andando na tua frente, e Ele não vai te visitar nem andando atrás de você. Ele vai te visitar como visitou Paulo. Ele visitou, ele falou assim, estou do teu lado. Você não está andando sozinho. E eu quero falar para você, você não está andando sozinho. Você está precisando de força para continuar? Você está precisando de fé para continuar? Primeira coisa que nós vamos entender nesse texto de Paulo. Depois você lê Atos capítulo 23. A Bíblia diz que depois que Jesus falou assim, Jesus está ao teu lado, é a primeira coisa. Sabe quem está ao teu lado? Jesus. Fala para a pessoa que está dos lados da sua casa, Jesus está ao seu lado. Ele não está na frente nem atrás, pondo-se ao lado dele. No meio da noite, quando ele estava sozinho, naquela cela úmida, Paulo sente a presença mais poderosa do mundo, Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, agora estará ao lado de Paulo. Você precisa de mais alguma coisa? E foi isso que ele teve. Interessante que Jesus, querido, ele não quis ficar lá na frente para dizer que era melhor. Paulo, eu estou aqui contigo. Eu vou andar contigo. Me lembra aquele versículo que diz, eu te guiarei, tomar-te-ei pela mão, pela tua mão, e te guiarei ao caminho que tu deves andar. E foi isso que Jesus fez. Olha, tenha coragem, você testemunha em Jerusalém, e eu vou te guiar, para que você também possa ter forças para testemunhar em Roma. Força. Tem muita gente que está falando assim, eu estou cansado. Eu já preguei muito sobre Jesus, eu estou cansada. Irmãos, Paulo tinha acabado de levar tapa na boca. Se você olhar os capítulos atrás, era uma vida de sofrimento, irmão, de perseguição de todos os lados. Cada dia que Paulo fazia a vontade de Deus, mais e mais pessoas se levantavam contra a vida de Paulo. Cada dia. E ele não desistiu. Sabe por quê? Porque em Isaías 43, 2 fala assim, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, nada poderia atribular a vida do apóstolo Paulo. Você acha que está sozinho? Mas eu quero te falar uma coisa que você já sabe. O que Jesus falou quando ressuscitou e quando ele foi assunto aos céus. Antes dele ser assunto aos céus, ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está contigo do teu lado é Jesus. A segunda coisa, Jesus fala com você. E ele disse, tenha coragem. Você talvez, irmão, olha, deixa eu falar aqui um negócio para você. Talvez você está numa solidão. Você está passando um problema que você fala para todo mundo e ninguém se importa. Nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém, tua esposa, teu esposo, sei lá. E quanto mais você fala, mais só você se sente. E eu quero falar para vocês que muitas vezes essa solidão é o momento de Deus falar com você. Deus faz com que as pessoas não compactue ou nem mesmo tenha piedade de você, para que você venha ouvir a voz dele. Talvez você conheça a voz do seu pai, a voz da sua mãe, a voz da sua esposa, a voz do seu pastor, do seu líder de célula, discipulador. Você conhece até a voz do William Bonner, mas não conhece a voz de Deus. Não conhece a voz do Senhor. Não conhece quando Deus fala. Tem gente que se Deus falar com ele em voz audível, ele corre pensando que é um fantasma. O apóstolo Paulo não, irmão. Ele reconheceu aquela voz que era firme e aquela voz que era suave. Talvez sentisse algo como o calor do hálito do Senhor. Ele sentiu o hálito de Deus, irmãos. Ele estava dando uma ordem, coragem, como em Mateus 28, versículo 18, que fala, né? Que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Paulo, não tem medo, pode ir.
Não tenha medo de morrer. O dia que você vai morrer, não foi o diabo que vai te levar, foi o dia que Deus determinou. Uma vez eu estava no ônibus e o ônibus houve um assalto. E na hora eu levei um susto. Mas depois eu falei assim, mas se eu morrer hoje, eu não vou morrer porque esse assaltante vai me dar um tiro. Eu vou morrer porque Deus determinou hoje que me desse um tiro. Não porque ele tem o poder da minha vida, mas Deus que tem o poder. E eu fiquei tranquila naquela noite. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo colocou essa coragem dentro de mim. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a sua vida. Em Hebreus 11 que fala que nós precisamos ter fé, irmãos. Precisamos ter fé. E fé não é você sentir arrepios. Fé não é você só ficar esperando o profeta chegar na sua casa. Tem pessoas que choram quando chega o profeta e diz assim, Deus mandou te dizer que ele está contigo. Ah, chora. Mas Deus já está contigo. Deus já está contigo. Nós precisamos ter força para ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, muitas vezes você tem que ir para fortaleza. Como Paulo foi, para Elias ouvir a voz de Deus, ele estava esperando um terremoto, veio numa voz silenciosa. Pedro ouviu a voz de Deus quando desistiu do seu chamado. Os discípulos do caminho de Emaús ouviram a voz de Deus e retornaram para o seu chamado. E eu declaro nessa noite que você vai ouvir a voz de Deus para a tua vida. Você vai ouvir a voz do Senhor. A terceira coisa, Jesus te garante continuar. No versículo 11, ele fala como? Pois do modo porque deste testemunho o meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Paulo tinha acabado de dar testemunho em Jerusalém, mas Jesus falou assim, agora é Roma. Sabe, quando a gente cansa de uma batalha, ah, não, agora eu já trabalhei muito para Deus, agora eu vou estar dando um tempo. Irmão, tu dá tempo para ganhar dinheiro? Tu dá tempo para comer o que tu gosta? O que tu gosta, tu dá tempo. Aqui está falando assim, que ele falou assim, olha, você tem que ter coragem, mas não é coragem para você ficar inerte, não. É coragem para que você tenha força para testemunhar em Roma. Você teve uma tribulação ontem? Alguém bateu na tua boca ontem, como o apóstolo Paulo? Pois se levante, tenha força, porque amanhã tem Roma. Amanhã tem outro lugar para você testemunhar de Cristo. Muitas pessoas se escondem. Sabe por que muitas pessoas se escondem do seu chamado? Porque dentro do seu chamado exige que você tenha um padrão na sua vida de santidade. E muitas pessoas desistem do chamado, porque elas não querem se santificar com Deus. Elas não querem buscar ao Senhor. Sabe, queridos, se você ler, você pensa assim que Deus falou assim com o apóstolo Paulo. Estou do teu lado, eu estou contigo. Aí você fala, aleluia, acabou-se os problemas. Não. Sabe o que os sacerdotes fizeram? Os judeus se reuniram e disseram soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros. Olha só, para 40 homens ficarem emboscados para matar Paulo. E aí colocou 200 soldados, 70 cavalaria e 200 lanceiros para proteger Paulo, para que Paulo chegasse em vida. Olha só, irmãos. Não é o ímpio que está querendo matar Paulo. São os cristãos. São os fariseus, são os religiosos da época. A nossa religiosidade, ela nos mata. Talvez eu não tenha um fariseu, um saduceu na sua vida, mas talvez você tenha religiosidade dentro de você. Você está tão enraizado em religiosidade, que você não consegue se abrir mais para nada.
você não ouve mais a voz de Deus. Você, em vez de estar com Paulo, não, você está com os 40, que vão jejuar, que vão fazer um monte de coisa para destruir. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo chega em Roma e teve a oportunidade de pregar o evangelho. Em Atos 28, de 22 a 29, fala assim, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha só o que está escrito aqui em Atos 28, de 30 a 31. Gente, presta atenção. Ele pregava na casa dele. Ele ensinava na casa dele. Tem muita gente que está desesperada. E agora, bispa? Não tem igreja, não tem templo. Presta atenção, irmãos. Ele permaneceu por 2 anos. Você sabe o que é 2 anos? 2 anos na sua própria casa que alugara. Não era a casa dele. Ele alugou a casa. 2 anos. Onde recebia os que procuravam. Onde pregava o reino de Deus. A nossa casa é uma casa de pregar o reino de Deus. O reino do Senhor. Deus está fazendo isso, nos chamando para casa. Deus não está nos chamando para sermos sacerdotes na nossa casa. Deus está nos chamando para sermos profetas nas nossas casas. Deus não está nos chamando para sermos homens de Deus, mulheres de Deus na nossa casa. Deus está nos chamando para quebrarmos maldições nesses dias na nossa casa. Para levantarmos altares de santidade dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para fazer um rebuliço na nossa casa. E quando terminar tudo isso aí, irmão, que está acontecendo no Brasil e no mundo, as pessoas vão procurar vocês. Porque o avivamento vai começar como na igreja de Atos, dentro das casas. Em Jeremias 29, 11 diz que Deus tem planos de paz e não de guerra para a nossa vida. Em Efésios 3:20 fala, aquele que é poderoso infinitamente mais do que tudo para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, Cristo, Ele quer fazer algo revolucionário na sua vida. E você vai chegar dias, irmãos, que não vai ter um grande homem de Deus. Vai chegar dia que não vai ter grandes cantores. Vai chegar dias, irmãos, como fala em Mateus, que as mulheres grávidas vão fugir para os montes. Vai chegar dia que vai ter a tribulação. Vai chegar dias que vai ver os sinais da volta de Jesus. Vai chegar dias que a Bíblia diz que todos nos odiarão. Vai chegar dias que nós teremos que decidir se nós seremos ovelhas ou se nós seremos bodes. Se nós seremos trigo ou se nós seremos joio. Vai chegar dias em que o tempo vai se acabar. E Deus está preparando uma igreja, não uma igreja que aparece lá fora, mas uma igreja que é corpo de Cristo, um corpo invisível, um corpo que corre o sangue de Cristo, um corpo que traz a santidade de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E Deus está juntando todos esses membros. Nesse exato momento tem membros de todos os lugares do Brasil, de todas as nações. E Deus está nos chamando para vivermos esses dias de santidade, de reflexão, de mudança. Talvez os planos que você fez agora, com tudo que está acontecendo, está dando tudo errado. Os projetos que você fez, os sonhos que você idealizou, as férias que você planejou, o planejamento financeiro que você já fez para este ano. Talvez você planejou tanta coisa para esse ano. E Deus está dizendo, basta. Basta. Chega de viver do jeito que vocês querem. Chega de vocês decidirem da maneira que vocês querem. Deus está nos chamando como igreja para vivermos com Ele. E no nome de Jesus, eu quero orar
para que você tenha forças, eu e você tenhamos força para vivermos o projeto de Deus na nossa vida. Você vai reunir com a sua esposa, com seu esposo, você vai reunir com seus filhos e vai dizer: a nossa casa será uma casa sacerdotal. A nossa casa será uma casa de restauração. Chega de apanhar na boca. Aquela frase que as pessoas dizem: chega de comer na tábua, igual papagaio. Chega de comer só aquilo que o diabo te dá. Ó. Na tábua, você come só aquele pouquinho. De viver todo ano as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas. Chega. Diga para Deus: Deus, eu quero mudança. Deus, muda tudo. Deus, eu estou disposto a adquirir forças para continuar, para testemunhar do teu nome. Porque a tua casa não é só você, a tua casa é todos que estão dentro dela. O bispo pregou. E ele estava falando sobre a arca. E você vê que Noé, ninguém acreditava que a chuva ia descer, mas desceu. Desceu, irmão. E quando desceu, tinha alimento na casa de Noé, tinha animais dentro ali da arca de Noé e tinha o principal, a família dele. Eu quero falar para você, irmão, a chuva vai descer de novo. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E dentro da tua casa tem que ter alimento, tem que ter os animais, aquilo que Deus quer que você leve, que você preserve, mas tem que ter o principal, que é a tua família. E nós vamos fazer uma oração nessa noite, declarando a bênção de Deus sobre a tua casa. Declarando a bênção de Deus sobre a tua família. E você não vai temer nada. Você não vai temer nada, porque Deus te escolheu para este tempo e para essa geração, para você fazer grandes coisas. Aonde você estiver na sua casa, levante a sua mão. Levante a sua mão nesse momento e comece a declarar força, coragem. Diga: Jesus está conosco. A presença de Deus está na minha casa. No nome de Jesus Cristo, eu oro nessa noite e te agradeço, Jesus, porque Tu estás comigo. Mesmo, Senhor, diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das afrontas, dos levantes, mesmo diante, Senhor, de tudo que o diabo arquiteta contra nós, nós podemos declarar que Tu estás conosco. E nós declaramos nessa noite que nenhuma arma forjada contra nós, contra a vida dos Teus filhos, prosperará. Nenhuma língua mentirosa prevalecerá. Ó Deus, os nossos inimigos entrarão, Senhor, por um caminho, mas fugirão por 7. E nós declaramos nesses dias que aqueles que se levantaram contra nós, os nossos inimigos espirituais, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Os inimigos espirituais da igreja, os inimigos espirituais da família, agora seja destruída a carne, o mundo e o diabo no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que os inimigos espirituais na vida financeira do teu povo, ó Deus, o inimigo está dizendo que é dias de calamidade, ó Deus, dias de escassez, mas o Senhor é quem mandava o maná do céu, e o Senhor é quem manda o alimento que nós comemos, Pai. Por isso nós confiamos em Ti. Deus, prospera os teus filhos nesses dias. Deus, faz cair o maná. Deus, faz cair a provisão sobre a vida dos teus filhos. Abençoa o corpo dos teus filhos nessa noite. Ó Deus, que praga nenhuma chega à tenda deles. Deus, coloca o teu sangue de proteção agora sobre o corpo de cada um. Não só dessa pandemia, mas de todas as enfermidades que existiram nos corpos dele, agora sejam curados pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Eu repreendo essas enfermidades, eu repreendo essas dores, eu repreendo todo o mal, toda a praga, no nome de Jesus Cristo. Nós nos levantamos agora
como guerreiros do Senhor. E nós pedimos agora que o Senhor esteja levantando sacerdotes dentro das casas, sacerdotisas, famílias sacerdotais, ó Deus, nas igrejas, na nossa igreja, em toda a igreja do Brasil. Levanta agora, Senhor, famílias, e que a tua igreja venha prevalecer através das casas. Que cada casa seja um avivamento, seja o testemunho do Senhor. Eu ministro cura, eu ministro libertação. Aonde você estiver agora, não eu, mas o Espírito Santo de Deus traz livramento, o Espírito Santo de Deus traz provisão, o Espírito Santo de Deus traz cura, o Espírito Santo de Deus traz bonança, o Espírito Santo de Deus traz resposta para você. E todas as coisas que estão fechadas, eu profetizo e declaro em nome de Jesus que sejam abertas.